Gostaria de convidar os irmãos a abrirem no Velho Testamento, no livro de Provérbios. Capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustentos a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As bênçãos do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Gostaria que os irmãos me acompanhassem na oração agora. Senhor Deus e poderoso Pai, como é bom estarmos aqui, ó Deus, no primeiro dia da semana, em Sua presença, te glorificando e exaltando. Que o Senhor, ó Pai, possa usar o nosso irmão César para nos passar uma mensagem linda, ó Deus, que possa nos encorajar durante toda a semana, fazendo com que nós sejamos sábios e que possamos, ó Deus, estar sempre com Jesus em foco, nos guiando nesse mundo, ó Deus, de corrupção. Que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todo mundo. É uma manhã fria, né? Uma manhã onde nós estamos tendo um pouquinho de incômodo com barulho, com as obras que a Sanasa está fazendo aí na frente. Mas é uma alegria ver esse prédio cheio, mesmo com tantos irmãos viajando, né? O Gil falou especificamente da família do Alan, mas nós temos outros irmãos, outras famílias viajando, né? E vamos lembrar de orar por esses irmãos nessa época de férias, né, que muitos irmãos vão viajar, né, então pedindo a segurança, a proteção do nosso Deus nas estradas aí para que tudo corra bem. É uma alegria também ver vários visitantes nessa manhã, uma manhã fria, né, uma manhã onde nós poderíamos estar na nossa casa, deitado naquela cama quentinha, né, mas nós estamos aqui felizes porque estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo um mandamento que é congregar, né, prestando um culto a Ele. E a nossa mensagem de hoje é sobre comunicação. E talvez você possa estar pensando aí, né? Mas o que será que comunicação tem a ver com a minha vida espiritual? Ou então, o que será que comunicação tem a ver com o reino de Deus, né? Nós vamos ver algumas evidências, alguns fatos que mostra que comunicação é algo essencial no reino de Deus, na nossa vida espiritual. Nós vamos ver que esse nosso Deus que nós servimos, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, é um Deus comunicativo. E para começar a falar sobre comunicação, nós vamos falar de 3 níveis ou 3 etapas de comunicação: a comunicação entre Deus e nós, a nossa comunicação com Deus e a nossa comunicação com o nosso próximo também. Então, 3 pontos aí, basicamente, que nós vamos falar sobre comunicação envolvendo a nossa vida espiritual e o reino de Deus. E para começar falando sobre a nossa comunicação, ou na verdade, a comunicação de Deus para nós, eu queria falar desse livro. O meu aqui é preto, né? Mas pode ser azul, pode ter várias cores, né? Mas dentro desse livro que nós chamamos de, aqui na minha está escrito Bíblia Sagrada, né, ou Escrituras, mas bastante conhecido também como a Palavra de Deus, né? Esse livro, Deus deixou ele para que nós tivéssemos tudo aquilo que nós precisamos saber da nossa vida espiritual. Dentro desse livro, nós temos tudo o que nós precisamos saber para fazer a vontade de Deus, para ganhar aquele presente indescritível que Ele deixou para nós, que é a vida eterna, que Ele ofereceu através do Seu Filho. Tudo o que nós precisamos saber da nossa vida espiritual está aqui, dentro deste livro, né? E o ser humano, ele é um pouco
ele gosta de complicar aquilo que é muito simples, né? Porque Deus deixou para nós esse livro para falar para nós tudo que nós precisamos saber. Mas muitas vezes nós queremos que Deus age de uma forma diferente. Quem nunca ouviu aqui a seguinte frase: ah, eu quero que Deus venha falar diretamente comigo. Ou às vezes nós queremos que Deus venha aqui em cima do nosso ombro aqui e fale no nosso ouvido, né? Mas Deus deixou a sua palavra para se comunicar conosco. E esse livro é tão poderoso para se comunicar com nós, e Deus deixou isso escrito também, né? Ele falou que a gente deve meditar nessas palavras dia e noite. Tem vários versículos que falam sobre isso. Vamos ver um caso desse daí, lá em Josué capítulo 1. Quando Deus fala para Josué, qual que devia ser o procedimento dele quanto a essa lei? Josué capítulo 1, versículo 8. Aí em Josué capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, Deus falando a Josué: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus aqui, além de alertar que ele deveria meditar nessas palavras dia e noite, ele fala o porquê também, né? Quando ele fala aqui que só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos para uma outra passagem, lá em no Salmo 1, o versículo 2. Deus falando praticamente a mesma coisa aqui. Salmo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. E diz assim no versículo 1: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É claro que aqui tem até uma força de expressão, né? Nós temos outras coisas para nós fazermos, né? Nós não conseguimos ficar dia e noite, né, meditando na palavra de Deus. Mas se a gente ficasse um pouco mais, né, se a gente tivesse um pouco mais de contato com esse livro onde tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, para termos satisfação, alegria, para recebermos a vida eterna, seria tão boa a nossa vida, né? Seria tão melhor, nós iríamos sofrer tão menos, né? Tudo que nós precisamos está aqui. E talvez você possa até falar assim: ah, César, mas será que está tudo aí mesmo? Será que todas as dúvidas que eu quero tirar estão nesse livro? Eu falei que dentro desse livro tem tudo aquilo que nós precisamos saber. Não tudo aquilo que nós queremos saber. Nós, seres humanos, somos bem curiosos até, né? Vamos falar assim. Nós vamos além, né, até daquilo que nós precisamos saber. Né? Mas aquilo que eu e você precisamos saber, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós tenhamos um relacionamento sadio com o Senhor, aquilo que nós precisamos fazer enquanto seres humanos nessa terra, está muito claro aqui. Não tem dúvida nenhuma daquilo que nós precisamos fazer. Nós, às vezes, complicamos, como eu já falei, mais uma vez, nós complicamos aquilo que é muito simples, né?
Nós queremos saber coisas que Deus mesmo falou, não pertencem a você, né? Vamos ver um versículo que fala sobre isso. Vai lá para Deuteronômios capítulo 29, segundo livro do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 29, o versículo 29 também. Olha o que Deus fala nesse versículo aí. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz o seguinte nesse versículo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Está bem claro aí, né? E talvez você possa falar, mas esse versículo está no Velho Testamento, esse versículo estava baseado na velha lei, para o povo de Israel, e você tem razão, é verdade, está escrito no Velho Testamento. Mas faz a aplicação desse Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse versículo fala o seguinte, que toda a Escritura, e quando ele fala Escritura, ele está falando da palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o versículo 17, que eu não falei aqui, mas vamos ler também, ele completa. Para quê? Para que o homem de Deus, para que eu e você, que somos cristãos, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então esse versículo fala que tudo que está escrito aí, que Deus inspirou, nós sabemos que foram homens que escreveram essas palavras, né, mas inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo de Deus, tudo que está aí é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos conduzir no caminho correto. Tudo que nós precisamos, não tudo que nós queremos saber, não é? Então nós temos que deixar um pouquinho de lado essa parte aí de questionar, né? Porque muitas vezes nós questionamos a Deus, né, em algumas coisas. O cristão, ele tem realmente que examinar a Escritura, né, e perguntar, né, fazer perguntas. Você tem que saber, né, é estudar, é você analisar. Mas nós temos que saber até onde nós temos que ir com essas dúvidas que nós temos, né? Se isso vai atrapalhar a nossa vida espiritual, se isso vai bloquear nós de fazermos alguma coisa que é mandamento, que está claro, nós devemos deixar isso de lado, né? Por exemplo, quando se fala de batismo, né? Quando está escrito lá que batismo é necessário, é um dos itens para nós termos a vida eterna, aí tem pessoas que falam assim, mas o ladrão na cruz não se batizou. Mas quem falou que ele estava salvo? Jesus Cristo, né? Deus. E nós vamos questionar a Deus, né? Não podemos, né? Mas enfim, irmãos, falando de comunicação, esse livro tem tudo aquilo que nós precisamos, né? Para que a gente possa receber esse presente, essa vida eterna que Deus nos oferece. Então nós precisamos meditar nele dia e noite, né? Estudar a palavra, né? Se nós pudéssemos andar o máximo de tempo possível com esse livro, né? Conosco, separando um tempo, é um tempo bom para a gente estudar a palavra de Deus, como nós temos que fazer, né? Eu sei que talvez você possa falar, César, mas eu ando com isso daí agora todo dia, não é? Aí você fala assim, porque eu tenho aqui, nesse aparelhinho preto aqui, um aplicativo, e é ótimo isso, gente, tá? Não estou falando que você não deve usar não, tá? Que tem a Bíblia, e eu levo para todo lugar, eu também levo.
né? Imagine se a gente desse o mesmo valor assim de levar o nosso celular, se a gente fizesse isso com a Bíblia também, né? E eu sei, irmãos, né? É uma ferramenta útil para nós, claro, né? Mas faz uma pesquisa entre você e você mesmo aí. Quantas vezes você acessa esse aplicativo aí? Um aplicativo de comunicação de Deus conosco. E nós temos outros aplicativos dentro desse aparelho de comunicação também, não temos? E quantas vezes, né? Quantos acessos eu tenho naquele outro aplicativo verdinho, tal, né? Que a gente fica com ele dia e noite, né? Às vezes também, né? Então, não estou falando contra, não, tá? Não estou falando que você não tem que usar, mas será que nós realmente estamos dando uma devida importância para essa palavra de Deus aqui, mesmo aquela que está no meu aplicativo? Imagine se fossem criar um aplicativo para fazer esse balanço, quantas vezes você acessa o aplicativo da Bíblia e quantas vezes você acessa outros aplicativos, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso em outra pregação. Mas o fato é, irmãos, a palavra de Deus é um instrumento de comunicação assim surpreendente de Deus para nós. Ele conservou isso para nós até hoje, para que nós realmente possamos ter tudo aquilo que nós precisamos para fazer a vontade dEle, para ter a vida eterna, para andar segundo os seus propósitos, né? E nós precisamos fazer isso. Deus dá tanta importância na questão da comunicação, falando um pouco, voltando ao assunto inicial aqui de comunicação, olha lá em Gênesis capítulo 1. Os primeiros versículos deste livro de comunicação de Deus conosco. Olha que coisa interessante, né? Não é por acaso, né, que está escrito isso aqui. Vamos ver o porquê até, né? Vamos pensar um pouco aqui. Veja como foi a primeira ação comunicativa de Deus através desse livro aqui para nós. Versículo 1 de Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Por que será que a primeira palavrinha e as duas palavras é disse Deus? Podia estar escrito aí, e Deus criou a luz, não é mesmo? Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Disse Deus novamente? Não podia estar escrito aí, e Deus criou o firmamento. Olha o versículo 9. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Disse Deus novamente. Olha o versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Não podia estar escrito aí, Deus fez a vegetação. Olha o versículo 14, disse Deus, haja luminares. Versículo 20, disse Deus, encha-se a terra de seres vivos. Versículo 24, e disse Deus. Então Deus usando aí o primeiro gesto de comunicação conosco através dessa palavra, né? Por que será que Deus usou essa frase, e disse Deus? Deus estava querendo comunicar conosco o poder que Ele tem de criar. É interessante, irmãos, eu estou estudando com os jovens a relação entre evolução e criação. E nós estamos pegando dados científicos, né, para fazer esse balanço aí, né, no que nós devemos acreditar. E é tão interessante que a própria ciência, com a evolução aí da tecnologia, dos estudos, né, a própria ciência está tendo que voltar ao que está escrito na Bíblia. Porque tudo aquilo que eles estão observando, né, que eles estão comparando, que é isso que a ciência faz, né, observação, análise, tem tudo a ver com o que está escrito aqui na criação de Deus, né? E olha o versículo 26, que interessante. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Deus, nesse versículo, Ele estava comunicando a obra mais importante que Ele fez. Eu e você, a criação do homem. Algo tão importante para Deus, algo tão valoroso, que Ele pagou um preço muito caro por mim e por você. Algo tão especial para Deus, eu e você, que Ele comunicou através da sua voz ali, que Ele deu a vida do seu Filho naquela cruz por mim e por você. Comunicação, irmãos, é algo tão importante na nossa vida espiritual. E esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus, a comunicação de Deus para nós. Vamos passar um segundo ponto agora. A nossa comunicação com Deus. O que é a nossa comunicação com Deus, hein? É a nossa oração, né? É aquilo que nós fazemos em pensamento, em palavras. Não sei se você já ouviu falar aqui em telepatia. Telepatia aí é um meio de comunicação entre duas pessoas mentalmente, tá? Então a ciência vem estudando essa questão da telepatia e até então eles não conseguiram chegar a uma conclusão se isso realmente existe ou não, tá? Se é possível um ser humano fazer isso com outro. Mas nós sabemos que Deus tem essa capacidade. Aliás, Deus tem toda a capacidade, né? Esse nosso Deus tem toda a capacidade. E Deus tem essa capacidade telepática. Eu não sei se alguém já falou nisso, mas foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça aqui, porque é interessante, porque Deus consegue escutar a nossa voz, mesmo quando a gente não abre a nossa boca. Quem nunca esteve num lugar assim, no ônibus, por exemplo, ônibus cheio de gente, né? Você está lá, em pé lá, e você ora a Deus, fecha os seus olhos ali, e você eleva o seu pensamento a Deus. Por mais barulho que esteja fazendo lá, por mais situação incômoda que você esteja, Deus com certeza está conseguindo ler tudo o que você está em pensamento falando ali. E Deus dá tanta importância para nós, que Ele fala na palavra dEle, que nós devemos fazer isso continuamente. Abre em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 17 e 18. E diz o seguinte aí no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Deus, Ele se alegra quando nós conversamos com Ele, irmãos. Deus consegue ler o pensamento de todos nós, mas Ele fica contente quando nós abrimos a nossa boca e conversamos com Ele. É um contato que nós temos com Deus, é uma intimidade que nós temos com Ele, um momento de oração. É o momento em que nós expressamos a grandeza do Senhor, é o momento em que nós expressamos quanto Deus é poderoso, é o momento que nós expressamos a obediência que nós temos nele, através da oração. É o momento em que nós expressamos a fé que nós temos. Se nós estamos orando é porque temos fé. É o momento em que nós expressamos o quanto Ele é misericordioso por nós. É o momento em que nós expressamos a confiança que nós temos na esperança da vida eterna. É um momento tão sublime para nós, de poder ter esse contato com Deus. Não importa onde é que nós estejamos,
não importa quem está à nossa volta, não importa se é um lugar totalmente iluminado ou totalmente escuro, nós temos esse contato, esse meio de comunicação, essa ferramenta, irmãos. Eu penso que uma das maiores ferramentas que nós temos é a oração. Eu tenho certeza disso. Porque Deus, Ele tem prazer em ouvir o justo. Ele fala isso na sua palavra. E Ele quer fazer tudo ao nosso favor. E Ele quer escutar a nossa voz. Então, comunicação através da oração é algo tão importante, tão especial para Deus, que Ele pede para que nós façamos isso continuamente. Vamos lá para Mateus capítulo 7, o versículo 7. Olha o que mais que Deus fala aí sobre a nossa oração. Mateus capítulo 7, versículo 7. E fala aí o seguinte nesse versículo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O Gil, antes de fazer a oração aqui, ele falou, né? Para a gente orar por aqueles que estão enfermos, porque Deus tem esse poder, irmãos. Quando nós colocamos realmente aos pés do Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, é claro que tudo isso está condicionado à vontade dEle, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. Pedindo sempre a vontade de Deus, porque por pior que ela possa parecer para nós, é o melhor para nós, não é mesmo? E Deus, Ele dá também tanta importância para a oração, que Ele deixou um modelo para nós. Lá em Mateus também, capítulo 6, Ele fala que é a oração do Pai Nosso, né? Que nos ensina como nós devemos orar, dá um caminho como nós devemos fazer, né? Então, se você for ver aquele modelo que Deus deixou, um modelo completo, um modelo que nos ensina de que forma nós devemos orar, porque nós somos falhos, né? Se nós fôssemos deixar somente por nossa conta, a gente só ia pedir, né? E é tão interessante que quando a gente fala de oração, a gente até pergunta, alguém tem algum pedido de oração aí, né? Parece que nós só queremos, né? Eu sei que eu estou falando aqui, estou usando uma força de expressão, quando a gente fala, se alguém tem algum pedido, é claro que você vai trazer agradecimentos, né? Você vai trazer súplicas, né? Mas vai trazer também adoração a Deus, é claro. Mas é uma força de expressão que nós temos até, né? De pedir, né? Nós nunca falamos, alguém tem algum agradecimento aí a fazer? Raramente a gente faz isso, né? Mas enfim, irmãos, nós temos essas dificuldades, mas Deus dá tanta importância nessa comunicação que Ele deixou de nós para Ele, que Ele deixou uma função para o Espírito Santo dEle, para nos ajudar nisso. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que intercessor que nós temos aí nas nossas orações entre nós e Deus, hein? Aquele que intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Deus deixou essa função, uma das funções do Espírito Santo, interceder por nós, pelas nossas orações. Haja visto a importância que Deus dá para essa comunicação que Ele quer ter por nós, quer ter conosco. Então, irmãos, esse segundo ponto da comunicação com Deus é muito importante também, assim como a comunicação dele por nós através da sua palavra, assim como a oração que é a nossa comunicação com ele. E o interessante é que nós não precisamos marcar horário, nós não precisamos agendar, ele nunca está ocupado, né? Está sempre pronto a nos ouvir. Uma forma maravilhosa de nós comunicarmos com esse nosso Deus. E vamos falar agora no terceiro ponto, que é a nossa comunicação com o próximo. Vamos ver o que Deus nos ensina, como deve ser essa nossa comunicação com o nosso próximo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Esse versículo vai falar diretamente como deve ser a nossa comunicação com o nosso próximo. E aí não importa se esse próximo é o nosso irmão em Cristo, não importa se nosso próximo é um parente, não importa se esse próximo é alguém que nós temos uma afinidade muito grande, não importa se esse próximo é o nosso chefe, que talvez você não goste muito dele, não importa se esse próximo é alguém que te persegue, que aliás Deus fala para orar por ele também, né? Não importa, Deus vai falar aqui de algo que nós temos que fazer com qualquer ser humano, com qualquer próximo que nós temos. E Deus diz o seguinte nesse versículo: Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Apenas um versículo. Mas olha quanta coisa esse versículo fala comigo e com você na questão da nossa comunicação com o nosso próximo. Vamos dividir esse versículo em 4 partes, tá bom? Para a gente analisar aí como está escrito, né? Analise, né? Estude a palavra de Deus. Vamos ver o que esse versículo tem a nos dizer, pedacinho por pedacinho. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E vamos usar a primeira palavrinha lá, que é a torpe. Uma palavrinha até difícil da gente saber o que significa, né? E você já deve ter ouvido essa palavra, talvez, em alguns meios de comunicação, né? Por exemplo, nos jornais, né? Quando fala aí de violência, né? De crime, né? No mundo jurídico, acho que usam também essa palavra aí, torpe, né? Então, você já escutou, né? A pessoa cometeu um crime lá por motivo torpe, né? Então, para você ver, para você ter uma ideia de como essa palavra já pega pesado na definição dela aí, né? Mas em outras versões, eu estou lendo aqui na NVI, né? Em outras versões bíblicas, essa palavra pode ser substituída por uma palavra inconveniente, uma palavra que faz mal aos outros. Talvez você tenha uma versão aí que tem uma dessas duas definições. Em vez de estar escrito torpe, está escrito
inconveniente ou uma palavra que faz mal, né? Mas se você for puxar aí, o que mais essa palavra pode falar, pode trazer aí, pode ser vergonhoso, infame, que machuque, que fira alguém, que possa constrangir, denigre a imagem, que magoe, ou palavra indecente, injusta, por motivos fúteis, com crueldade, violência banal. Então, é uma palavra que nós devemos evitar totalmente. E Deus fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de você. E aí nós vamos para a primeira palavrinha que está aqui, né? A nenhuma. Deus não está falando assim, ó, algumas você pode até falar, mas que nenhuma saia da nossa boca. É um mandamento de Deus isso para nós. E eu sei, é difícil, nós temos uma bagagem do nosso vocabulário que nós temos que dia a dia ir mudando, né? Mas vamos usar a ferramenta anterior da oração, pedindo a Deus, Senhor, muda a minha forma de falar. Interessante, irmãos, que o batismo que teve agora, e quando você se batizou, talvez você entrou nessa água aqui, né? Eu não sei, pode ser que você tenha tomado um pouquinho da água aí do batismo, mas normalmente a gente não toma, né? Quando a gente se batiza, né, a pessoa que vai nos batizar não fala assim, ó, quando você entrar lá e que eu mergulhar você, enche a boca da água também, né? A nossa língua não precisa ser batizada dessa forma, né? Quando nós entramos aí na água do batismo, o nosso corpo todo é batizado. Aliás, esse corpo que já não é mais nosso, né? Que é templo do Espírito Santo de Deus, né? Todo ele é transformado uma vez que nós nos batizamos. E a nossa língua também tem que passar por esse processo. Então, o nosso vocabulário tem que mudar, irmãos, né? É uma transformação, né? Nós somos uma nova criatura, até mesmo no nosso modo de comunicar com as pessoas. Então, que nenhuma palavra torpe, que nenhuma palavra infame, nenhuma palavra má, nenhuma palavra inconveniente saia da nossa boca. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Útil para edificar. O que lembra o edificar, hein? Não lembra alguma coisa de edifício, de construir? A hora que você sair aqui do prédio, a hora que terminar o culto, aqui terminar a escola dominical, que você estiver indo embora, dá uma olhadinha para o seu lado esquerdo aqui, vê aquele prédio que tem aqui novo. Talvez você nem viu ainda que foi construído, mas tem uma faixa grandona lá escrito assim, apartamentos, 3 dormitórios, pronto para morar. E você vai olhar lá e vai falar assim, puxa, que edifício bonito, né? Nem vi que tinha sido construído. É uma edificação, né? É mais ou menos isso que essa palavra fala, edificar os outros. Fazer alguém crescer, fazer alguém subir, vamos falar assim, né? É isso que a palavra está falando. Quando nós usamos uma palavra torpe contra alguém, nós diminuímos essa pessoa, nós denegrimos ela, nós rebaixamos ela. E a palavra de Deus fala que nós temos que falar palavras que são úteis para edificar, para fazer essa pessoa se sentir bem, para fazer a pessoa se sentir feliz, né? E é dessa forma que Deus nos ensina. Você vê que nós estamos na segunda frase desse versículo, mas olha quanto esse versículo tem para falar conosco. Vamos lá para a terceira frase desse versículo. Conforme a necessidade. E aí eu não vou fazer uma brincadeira aqui não, porque agora é uma hora séria, né? Então não é hora da gente ficar com brincadeira, né? Mas acho que para todos nós vale a necessidade aí, né? Conforme a necessidade. O que Deus está falando assim, aí nesse versículo? Tem horas que você tem que se manter calado. Aliás, irmãos, faça uma experiência quando você estiver conversando entre pessoas, né, numa reunião, por exemplo. Você deve ter passado por isso já no seu trabalho, né? Quando nós temos aquele anseio de falar demais,
a gente fica perdido no que está acontecendo. Porque a gente fica tão preocupado em dar uma resposta, que a gente de repente não está nem vendo o que está acontecendo ali, o que as outras pessoas estão falando. Então vamos pensar nisso, vamos falar conforme a necessidade. Deus ensina, né, que é muito mais valoroso nós ouvirmos do que nós falarmos. E nós temos isso conosco, né? Nós temos esse vício de querer falar demais. Mas faça essa observação numa reunião, por exemplo. Não estou falando nem da parte espiritual da sua vida, né? Mas faça esse exercício quando você estiver numa reunião, que tiver 3, 4 pessoas, né, discutindo um assunto. Escute, né? Talvez você não tenha que falar nada, talvez você tenha que colocar um ponto importante ali. Mas você vai ver o quanto as pessoas falam coisas sem razão nenhuma, né? Então, irmãos, falar tem que ser aquilo que é necessário. Deus está nos falando, se você não tem necessidade de falar, fique quieto, né? Se você não tem algo bom para falar, fica na sua, né? Como dizem por aí. E Deus nos ensina dessa forma também, né? Falar conforme a necessidade. Para quê? Para conceder graça àquelas pessoas que estão ouvindo, né? Para você trazer alegria, para você não machucar. Porque, irmãos, olha, uma palavra mal colocada, né, você cria uma indisposição, você afasta a pessoa, principalmente nas horas de crise, né? Com a sua família já não aconteceu isso? Numa hora ali que você estava, talvez, aí, sendo pressionado e você soltou alguma coisa, aí você fala, puxa, eu não queria falar aquilo, mas você já falou, foi tarde demais. Então, contenha-se. Deus está nos ensinando, né? Fala somente aquilo para conceder graça, para trazer alegria para as pessoas. Se é algo que não vai ajudar em nada, que não vai colaborar, né? Não use. E no mundo espiritual também é assim. E isso deve ser usado para qualquer pessoa, tá? Não importa se você gosta daquela pessoa ou não. Inclusive, se você não gostar, é melhor você ficar quieto, porque senão a coisa pode ficar complicada para você, né? Se você falar aquilo que você quer. Entre irmãos é diferente, né? Mas no mundo aí, a gente sabe como é que é, né? É aquele que não leva desaforo para casa, e aí você falou que você não queria, entre aspas, né? E vai complicar mais ainda a situação. Então Deus nos dá essa indicação. E numa outra versão aqui, é uma versão diferente, até eu queria falar dessa versão aí que eu acho bem interessante, que fala o seguinte: não diga palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, né? Então, que nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, né? Entre a nossa comunicação, entre nós e o nosso próximo, mas apenas aquilo que for bom, aquilo que for útil, né? E, aliás, falando um pouco aí de comunicação, né? Nós estamos falando aqui da comunicação verbal, mas como é que está a nossa comunicação do nosso corpo, né? Eu acabei de falar aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós nos comunicamos com o nosso corpo também. E só abrindo esse parênteses, como é que está a nossa comunicação aí, na questão da nossa vestimenta, por exemplo? Será que nós estamos fazendo como Deus nos ensina, né? Sendo uma bênção para glorificar o nome dEle, né? Para exaltar o nome do Senhor? Uma pessoa que te conhece, que sabe que você agora é um cristão, e vê você não mudou nem na sua vestimenta, né? Então a nossa vestimenta também fala por nós, a nossa expressão corporal, o nosso tom de voz, né? Tudo isso é comunicação nossa com o nosso próximo. E nós temos que tomar cuidado também com isso, irmãos. Então vamos lembrar desses 3 pontos da comunicação, que é entre Deus e nós, entre nós e Deus através da oração, e entre nós e o nosso próximo. Deus tem muito que nos ensinar sobre comunicação. E comunicação é algo tão importante para Deus, que Ele fala muito na sua palavra sobre isso, né? A palavra de Deus é rica em nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos saber também nessa área de comunicação. E que eu e você possamos cada dia mais
melhorar a nossa comunicação com o nosso próximo, com o nosso irmão, para que Deus seja glorificado por aquilo que nós falamos, pela roupa que nós vestimos, pelos gestos que nós fazemos, pelo comportamento do nosso corpo. Ok, irmãos? Eu espero que essa mensagem possa agir na nossa mente, no nosso coração, para que cada dia a gente possa ser melhor para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã fria, Pai, mas que ao mesmo tempo é quente, Pai, porque sentimos a Sua presença, Pai, estamos aqui reunidos para prestar um culto ao Senhor, que é todo-poderoso, Deus Criador dos céus, da terra, de tudo que nós vemos, de tudo que existe, Pai, e nós acreditamos nisso, Pai, e é por isso que nós estamos aqui. Obrigado, Pai, porque falamos da Tua palavra que é viva e eficaz na nossa vida, Pai, que tem tudo aquilo que nós precisamos para fazer a Sua vontade, Pai. Nos ajuda, Pai, a realmente meditarmos nela dia e noite, Pai, sabermos exatamente o que nela está escrito, aquilo que nos interessa, Pai, que nos é necessário para que nós façamos e possamos ter a vida eterna que o Senhor nos oferece, Pai, através do Seu Filho Jesus. Obrigado também, Pai, porque da mesma forma como estamos fazendo agora, Pai, essa oração, esse contato, esse meio de comunicação que temos com o Senhor, que abre, Pai, essa porta para que nós possamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, e pedimos a Tua vontade sobre tudo isso, Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos molda, o Senhor muda até mesmo, Pai, as nossas palavras, o nosso comportamento, Pai, para que o Senhor seja glorificado, Pai, para que o Senhor realmente apareça, Pai, para as pessoas aí que não Te conhecem ainda. Nos usa, Pai, como ferramentas do Senhor, que possamos cada vez mais, Pai, sermos melhor, Pai, para que o Senhor seja glorificado. Obrigado mais uma vez, Pai, é em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.